Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Contra quem? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Ou seja, ele era um habitante ali de Israel, Jerusalém, e ele pediu agora autorização para o Sinédrio, para ali o grupo dos fariseus, ir até outro país perseguir quem acreditava em Jesus. Olha só. Então ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, na Síria, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao quê? Ao caminho, pudesse levá-los presos para onde? Jerusalém, como se fosse meio que uma deportação, né? Pegasse lá de fora, trouxesse. 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que lhe dizia... Gente, imagina o som dessa voz. Essa voz disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Engraçado que ele logo já descobriu, ele já sabia quem estava falando com ele, porque ele chama de quê? Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. 6. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo, eles pararam emudecidos. Olha só, meus irmãos. Ouviam a voz, mas eles não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, ele não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até onde? Até Damasco. 9. Por 3 dias ele esteve o quê? Cego. Ele não comeu e ele não bebeu. 10. Em Damasco havia o quê? Havia um discípulo chamado o quê? Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi. Ele entrou na casa. Ele pôs as mãos sobre Saulo e disse... Olha o que ele disse, irmão. Olha a forma carinhosa. Ele chamou Saulo de quê? Irmão. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e você seja cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele levantando-se, ele foi logo batizado. 19. E depois de comer, ele recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com quem? Com os discípulos, aonde? Em Damasco. 20.
Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. 21. Todos os que ouviam, eles ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22. Para a gente finalizar, Saulo, ele se fortalecia cada vez mais e confundiam os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Tenta focar um pouquinho em Jesus. Começa a pedir ao Espírito Santo para falar a sua mente. Você precisa de um toque na sua mente. Você precisa que haja uma luz. Como algo escuro, uma luz agora comece a brilhar. E essa luz é a revelação da palavra de Deus. Pai, na autoridade que existe em Teu santo nome, nós declaramos agora mentes livres, mentes abertas, para serem tocadas pelo Teu Santo Espírito. Pai, traga esclarecimento dos céus sobre nossas vidas. Senhor Jesus, não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que a gente saia daqui transformado. Que a gente saia daqui te amando mais. Que a gente saia daqui se entregando mais ao Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Pai, eu, Vitor, me coloco inteiramente à Tua santa disposição. E eu peço que a minha limitação não seja empecilho para o fluir de Deus nessa noite. Por isso eu peço em nome de Jesus, que haja uma abundância da Tua presença em nosso meio, e que os nossos corações, e que o nosso espírito seja renovado no Senhor, em nome de Jesus. Receba unção fresca sobre a sua vida. Receba unção fresca sobre a sua vida. Renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler, falem comigo, é incrível. É um texto maravilhoso. Esse texto, ele deixa bem claro a soberania de Deus. Esse texto mostra Deus agindo. Deus indo até alguém, tocando ele. Fala assim: você é meu, você é escolhido. E a gente nota que pelo texto que a gente acabou de ler, o judaísmo naquela época estava totalmente deteriorado. Uma religião que pregava o senhorio do Senhor, a grandeza de Jeová, o poder de Deus, o amor de Deus. Agora aqueles que diziam ser praticantes, que acreditavam na mensagem, eles estavam agora incumbidos de matar, de aprisionar, de deter quem acreditasse em Jesus. Então, uma religião que prega a morte, uma religião que aprisiona pessoas, não é mais uma religião verdadeira. É uma religião que se corrompeu, é uma religião que se entregou aos belos prazeres. O judaísmo daquela época não aceitou que Jesus era o Filho de Deus. Mas os textos do Evangelho deixam bem claro que existe alguém do qual Deus mandou até nós. Alguém que veio até nós e nos mostrou o amor de Deus. Foi a vida de Deus encarnada. E esse alguém era o Senhor Jesus. E nós vimos a graça de Deus no meio da humanidade. Mas aqueles homens, eles não conseguiram acreditar que um homem simples, humilde, era um filho de Deus. Esperavam um rei dominante. Mas não sabiam eles que o rei do qual as profecias falavam era um rei que viria com um reino de amor, de paz e de justiça. E que iria libertar aquele povo das amarras, das garras do pecado. Esse rei se chama Jesus Cristo. Mas aquela religião corrupta, deitada ao seu próprio ego, agora tem uma missão.
conter o avanço da fé cristã. Ali no Oriente Médio, na Síria, em Israel, no Líbano, e por aí vai. Então a gente acaba de ler que existe um homem que ele tinha uma carta branca para aprisionar os cristãos, para torturá-los, para que eles apostatassem da fé, negassem o Senhor Jesus. E aquele homem que essa missão, ele então vai em direção a Damasco. E ele colocou um propósito para a sua vida: eu vou destruir a igreja do Senhor Jesus. Só que no caminho para essa cidade, o próprio Jesus para ele. O próprio Jesus fala assim: ei, por que me persegues? Por que tanto ódio? Por que você respira ameaças de morte contra o meu povo? E o texto mostra que esse homem é tocado, e ali há uma conversão instantânea. Há algo ali, é um toque de Deus sobre a vida dele. E Deus toca na visão dele, ele fica cego. Mas Deus chama uma pessoa para agora investir a sua vida na vida daquele homem que antes queria destruir a igreja. E o nome desse homem é Ananias. E o Senhor chama esse homem. E o interessante é que ele logo responde: eis-me aqui. Irmãos, um discípulo sempre vai estar de prontidão ao chamado do Senhor. Um discípulo sempre vai estar de prontidão a um chamado do Senhor Jesus. Ele mesmo ali estando disponível, você vê que quando Deus fala assim com ele: olha, é Saulo. Ele fala assim: ó Deus, eu estou disponível, mas calma aí um pouquinho, esse homem falou que vai matar a gente. Mas Deus fala com ele: não, vai, impõe as mãos sobre ele. Irmãos, não importa quem seja, um discípulo sempre vai ter a autoridade do Senhor Jesus. Não importa, sempre vai ter a autoridade. E esse homem ele vai até rua direita, né? Deus usa quem é da direita, né? E ele vai até esse homem, ele ora, ele é tocado, e ali, o que eu acho muito interessante no texto, deixa eu pegar aqui o versículo é o 17. E ele: recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha o discipulado de Paulo começando a acontecer. Um discípulo de prontidão ao Senhor, Ananias, disse: eis-me aqui. Aí agora ele tem uma missão. A missão dele, tornar Paulo um discípulo do Senhor Jesus. E ele impõe as mãos sobre Paulo. Paulo volta a enxergar, e Paulo agora fica cheio do Espírito Santo. Um discípulo, quando ele impõe as mãos sobre alguém, ele vai tirar tudo o que te impede de ver o que Deus planejou para a sua vida. E uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração para essa mensagem é que um discípulo é alguém que será usado para destravar destinos. Ei, você que está me escutando, você precisa ter um encontro com um discípulo do Senhor. Você precisa se submeter a algo chamado discipulado. Porque é no discipulado que você será forjado, porque é no discipulado que você será transformado. Um discípulo, ele é um especialista em destravar destinos. Ô irmãos, sério, cá entre nós, é bom demais quando a gente tem a certeza que nós estamos sendo instruídos por pessoas que têm acesso ao coração de Deus. Pessoas que disseram sim ao Senhor. E por conta da decisão dessas pessoas, você ali se submete a elas, você está perto delas. A sua vida agora passa num processo de transformação e você tem a plena certeza: eu estou fazendo a coisa certa, da maneira certa. Isso é bom demais. É ou não é verdade? Então,
um discípulo, ele vai ser um especialista em destravar destinos. Deixa eu ver aqui. O discipulado produz no novo convertido uma vida cristã autêntica, genuína, uma vida que reflete o espírito e o caráter de Cristo. Nós aprendemos aqui na semana passada que discipulado é eu andar perto de Jesus. Discipulado é eu andar perto. Por quê? Porque se eu estou perto, eu estou vendo o que Ele está fazendo. E se eu estou vendo o que Jesus está fazendo, o meu coração agora começa a ser tocado para que eu imite Cristo. E agora, por eu começar a imitar Cristo, o meu caráter vai sendo forjado à boa e perfeita vontade dEle. Então, quando eu me submeto a um processo do discipulado, e eu estou andando próximo a Jesus Cristo, a vida de Jesus, ela vai sendo gerada dentro de mim. E isso vai ganhando forma dentro de mim. Então, as pessoas agora passam a olhar para mim e não ver apenas um testemunho de um cidadão comum. Porque nós não nascemos, meus irmãos, apenas para trabalhar, pagar contas e curtir um final de semana. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos com um propósito eterno. E o nosso propósito é viver ao lado do Senhor Jesus. Só que Deus dá uma graça para nós tão gloriosa que Ele permite que a gente desfrute da eternidade aqui e agora. Então há um trabalhar de Deus na nossa vida com que Ele faz que os nossos olhos parem de enxergar apenas o que é passageiro, o que é momentâneo, o que nos causa dor, o que nos provoca lágrimas. Mas a gente passa agora a olhar para Jesus Cristo e fixar os nossos olhos nele. Então a vida dele vai ganhando forma dentro de nós, e isso vai sendo gerado dentro de nós, a ponto de que a nossa vida vai sendo reduzida, e ele começa a crescer dentro de nós. Aí chega a tal ponto, pastor, que as pessoas começam a olhar para a nossa vida e sentir Cristo desejado. Eu quero Jesus. Porque esse testemunho é vivo, é real, realmente transforma. Nós aprendemos aqui na semana passada que uma fé verdadeira vai ser uma fé posta em prática, uma fé vivida, uma fé de pele. Não vai ser uma fé, eu falei isso, eu expressei isso do fundo do meu coração, meus irmãos, não me leve a mal, por favor. Eu expressei aqui semana passada que a nossa fé não é apenas uma fé para aguentar pressões e adversidades da vida. Não é uma fé apenas para resolver problemas do cotidiano. Eu sei sim que Deus dá graça para a gente suportar e superar qualquer tipo de problema. Você que está me escutando aqui, se você estiver passando por algum tipo de problema, não sei qual, problema na justiça, algum tipo de pressão ou adversidade, ou se algum parente seu está acamado, está doente, eu não sei o que está tirando o seu sono, mas deixa eu te falar algo, isso vai passar, isso é passageiro, é momentâneo. O Senhor Jesus te dá uma fé para suportar tudo isso. Só que existe uma fé para que nós manifestemos o reino de Deus aqui e agora. Nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, nós não podemos delimitar o foco da nossa visão, meus irmãos. Nós não podemos viver esperando uma sexta-feira, oh Deus, achando que a gente só vai ser feliz no final de semana, que a gente vai passar a grura de segunda a sexta, aí no sábado eu estou feliz, no domingo, igreja. Não. Nós não vivemos por conta do tempo. O pastor João até falou aqui, o que é o tempo para quem nasceu para ser eterno? Então nós não somos um tipo de povo moldado por circunstâncias ou problemas temporais. Irmãos, deixa eu falar algo aqui muito sério. Eu sei que tudo que eu falei foi sério. Mas olha só, tudo o que Deus for fazer nessa terra, Ele vai fazer por meio do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Deus for fazer nessa terra, Ele vai fazer por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora, deixa eu te falar algo. Aqueles que
estiverem em comunhão, em sintonia, acessando o coração de Jesus, esses vão desfrutar de tudo que pertence a Ele. Esses vão desfrutar de tudo. Esses vão acessar tudo. Tudo que pertence ao Senhor Jesus, você terá acesso. Nada te será restringido. O discipulado é uma chamada para viver o sobrenatural. O discipulado é essa chamada. E a gente vê, meus irmãos, que ao longo dos anos, ao longo da história, o Senhor sempre agiu. Isso eu acho maravilhoso. O Senhor sempre foi levantando homens, foi ministrando o Espírito dEle sobre localidades, sobre pessoas. E a gente vê que a nossa fé é algo tão real, algo tão genuíno, que marcou a história. Sabe, isso chega até nós, por conta do quê? Do processo de formação de discípulos. Discipulado. Se você for pegar a sua Bíblia e abrir, você não vai encontrar a palavra discipulado. Você não vai. Discipulado é um termo. É como se fosse uma construção de uma visão do que Cristo estabeleceu. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Fazei discípulos. Você vê que Deus, ali através de Jesus Cristo, Ele inaugura a primeira igreja. Qual era essa igreja? A igreja apostólica. A igreja apostólica, ela durou até o ano 100, com a morte do apóstolo João. A partir da igreja apostólica se inicia, depois do ano 100, uma nova era da igreja. A igreja perseguida. A igreja que então agora está sofrendo as agruras do Império Romano. A igreja agora que está sendo regado a semente do Evangelho com o sangue daqueles que confiam no Senhor Jesus. Mas o Senhor sempre vai o quê? Levantando discípulos. Ao longo das gerações, o Senhor vai levantando discípulos. A igreja apostólica, a igreja perseguida. A partir da igreja perseguida, se inicia uma nova era. A partir do ano ali 230, é a igreja chamada Igreja Imperial. É onde a fé, agora ela é tombada com o sistema da época, do Império Italiano. Mesmo assim, quando tentaram deturpar a mensagem do Evangelho, o Senhor continuou falando, levantando discípulos. Igreja apostólica, igreja perseguida, igreja imperial. A partir ali do ano 463, inicia uma nova era da igreja, a igreja medieval. E é conhecido como a Era das Trevas. A era onde o Evangelho ele foi escondido. Onde houve uma tentativa de mistificar a mensagem do Evangelho. E por séculos, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela foi escondida. Mas, sabe, o meu coração, ele queima de saber que existiram pessoas que se permaneceram fiéis ao chamado do Senhor Jesus. Eles não se venderam, eles não se curvaram ao sistema, eles permaneceram fiéis. Igreja medieval. A partir da igreja medieval, o Senhor agora derrama uma nova era, um novo cálice de graça sobre a humanidade. Se inicia então um período chamado a Igreja Reformada. Ali antes do ano 1500, Deus agora começa a levantar uns camaradas que entendiam tudo de Bíblia. Eles comiam a Bíblia. Eles se deitavam aquilo. Eles queriam aprender. Eles entendiam das coisas.
E foram pessoas tão cheias do Espírito Santo de Deus, tão baseadas na palavra, que eles, meus irmãos, eles desafiaram o sistema religioso da época. Eles desafiaram o Papa. E o Papa caiu. Uau! Olha que incrível. Deus levantando discípulos ao longo das gerações. Das gerações. A partir da igreja reformada, se inicia a igreja moderna, até o século XIX. A partir do século XIX se inicia uma outra igreja, que é a igreja contemporânea, e é essa do qual nós estamos. Então, existem 7 eras da igreja. Aula de história, eu estou... Carol Bazo. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Vitor, discipulado. Deus levanta discípulos ao longo dos tempos. Mas me fala, qual é o propósito disso? Como que se inicia o discipulado? Nós iremos falar hoje, meus irmãos, dos frutos do discipulado. O Billy Graham, ele tem uma frase que eu acho ela, uma frase assim, de uma verdade total e absoluta. Ele fala o seguinte: a decisão de aceitar a Cristo equivale a 5%. A decisão de se comprometer com a mensagem de Cristo é 95%. Olha isso. Então, existe uma chamada para ir até Jesus, uma para ficar. Nós aprendemos isso, né, no último culto, pelo domingo de manhã. Mas agora precisa haver um comprometimento seu em você abraçar essa mensagem, você se submeter a essa mensagem. Quantos aqui estão entendendo isso? Glória a Deus. Então precisa haver um comprometimento da sua parte, um posicionamento seu em querer viver o que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Vitor, então fala aí, vamos falar dos frutos do discipulado. Podemos? O que a gente falou até agora foi a introdução. Boa? Legal? Vamos lá. Primeiro fruto do discipulado. O discipulado, meus irmãos, ele impulsiona maturidade. E o que é a maturidade? O estado de estar maduro é o estado de estar pleno para desfrutar de algo. Deus tem uma chamada para nós, e é viver uma maturidade espiritual. Por quê? Porque o Senhor quer nos livrar de sermos o quê? Meninos, meninas. O Senhor quer tornar crentes maduros, crentes comprometidos com a obra dEle. O Senhor quer trazer para você uma noção de maturidade, do qual te faça você entender a quem você pertence e ao que você foi chamado. Então, você que está me ouvindo, você precisa amadurecer. Vitor, como que eu vou amadurecer? Se submetendo à vontade do Senhor. É simples, se submeta. Diga: Senhor, eu coloco a minha vida sobre o teu senhorio. O Senhor que vai cuidar e o Senhor que vai mandar. Aí você tem que ter capacidade em reconhecer quem você é. Porque, meus irmãos, nós temos uma mania. E essa mania é a mania de ser Deus, em achar que a gente é bom em tudo, em achar que a gente que vai comandar tudo e vai mandar em tudo. Não, você não vai mandar em tudo, você não vai comandar tudo, e você não sabe tudo. E graças a Deus por isso, porque você estaria enrascado se você quisesse ter o poder para mandar em tudo. Você não tem esse poder. Então o Senhor te chama para viver maturidade. O Senhor quer te libertar de você ser um menino espiritual. Porque o menino, ele precisa comer algo, uma papinha. E o Senhor não quer isso de você. O Senhor quer colocar o quê? É peso para você aguentar os dias maus que estão sobrevindo sobre a terra. O Senhor quer te tornar um homem, uma mulher maduro, para que você tenha um posicionamento do qual você não vai negociar o valor que você tem. Você não vai negociar a fé que você tem. Você não vai se envergonhar da fé que você professa.
Você não vai. O Senhor está te chamando para você amadurecer. A igreja necessita de cristãos amadurecidos. Precisamos disso. Precisamos cuidar dessa garotada que está vindo aí e torná-los maduros. Saber o valor do trabalho, o valor de obedecer, o valor de se submeter. Precisamos disso, meus irmãos. Irmãos, nós não estamos vendo uma geração fraca, muito pelo contrário. Essa geração está sendo exposta a coisas que estão enfraquecendo elas. É diferente. Se você busca o Senhor Jesus, busca orar, busca ler a Bíblia, quando você for trocar uma ideia com alguém, o que você vai falar? O que o seu coração está cheio. Mas se você é aquele homem ou aquela mulher que fica 6 horas na Netflix, na internet, o que você vai falar quando for conversar com alguém? O que o seu coração está cheio. É simples. É simples, meus irmãos. Nós temos permitido que tudo o que não é eterno e que tudo que é passageiro entre em nosso coração. E a nossa boca está falando disso como sendo algo normal. O Senhor quer trazer para você um senso de eternidade na sua conduta. O que pauta o seu diálogo, a sua conversa, qual é o tipo de assunto? É futebol? Inclusive o meu time ganhou hoje, desculpa, tá, gente? Perdão, mas vamos ser campeão semana que vem. Mas olha só, o que você inclina-se a conhecer? Eu ia vir com a camisa, mas era gabinete. Oh, meu Deus. Oh, Deus. O Senhor é bom. Então, o Senhor tem nos chamado para maturidade. Quando o discípulo, ele é maduro, as pessoas percebem Cristo se manifestando em suas atitudes, ao ponto de isso não poder ser omitido. Papais e mamães, vocês que estão aqui me escutando, você tem trabalhado no amadurecimento dos seus filhos? A responsabilidade desse garotão aí, ó, não é só jogar o lixo fora não, meus irmãos. Não é não. Comece a ensinar os valores eternos para ele. Comece a ensinar os valores eternos para ela. Não terceirize essa responsabilidade. Isso compete a você. Isso compete a você. Ensine essa garotada o valor do trabalho, o valor que é se esforçar para conseguir alguma coisa. Para de dar as coisas de mão beijada. Gente, na moral, eu sei que é bom a gente dar, ofertar. Eu sei. Mas você precisa ensinar também valores a essa garotada. Os caras estão andando com um tênis de R$2.000 sem nunca ter pegado, sei lá, cara, feito algum esforço. Andando com um celularzão 14. Nunca se esforçou para nada. Ganhando tudo de mão beijada. Vamos trabalhar o caráter desse povo. Vamos fortalecer eles. Não terceirize essa responsabilidade. Não terceirize. Não jogue para os professores da escola. Tadinho, os caras sofrem tanto, né? E ainda agora tem que cuidar. Oh, meu Deus. Existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Então, seja maduro o suficiente para reconhecer isso e fazer isso. Amém? Então, o primeiro fruto do discipulado é o quê? A maturidade. O Senhor quer uma geração de crentes, o quê? Maduros. Crentes que não vão se ofender quando falar mal de você. Meus irmãos, quando falar mal de você, saiba uma coisa. Talvez você é até pior do que estão falando. Fica em paz. Fica em paz. Não fique chateado por conta disso. Não fique, meus irmãos. Entregue a sua vida ao controle do Senhor. Não assuma essas brigas. Perdoe. Maturidade.
Maturidade é viver o perdão. É preferir ter paz do que razão o tempo inteiro. Oh, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. O segundo fruto do discipulado. O segundo fruto do discipulado, meus irmãos, é o conhecimento da palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Eu lembro que no ano de 1998, eu morava na cidade de Serra. E eu tenho uma irmã que ela tem quase a minha idade. E eu lembro que no domingo de manhã, o meu irmão mais velho, na época ele tinha um Fusca. Ele tinha um Fuscão e ele se achava. Ele se achava por ter um Fusca. E eu lembro que nos domingos de manhã ele se vestia aquela roupa da época. Quem lembra, gente? Aqueles jeans duros, azul clarinho, duro igual uma carapaça de tartaruga. Hoje nem existe isso, hoje é sarja, né? Aquele sapato preto, com meia branca, estilo Michael Jackson. Camisa por dentro, jovenzão. Ia todo feliz para a igreja de Fusca. Aí eu lembro que minha mãe obrigava ele a levar eu e a minha irmã para a EBD. E ele odiava levar a gente para a EBD, porque ele era jovenzão, ele queria ir para a igreja, ficar lá atrás, com a galera, maneirão. E a mamãe falou assim, ó, você vai ter que levar eles para a igreja e entrar de mão dada com os meninos. E a gente ia, meus irmãos, para a igreja todo santo domingo de manhã, na igreja batista lá em Laranjeiras, na Serra. E ele empurrando a gente com aquela cara de ódio. Ele levava a gente para a EBD. Aí a professorinha perguntava, decoraram um versículo? Quem decorou vai ganhar bombom, vai ganhar bala. E eu nunca conseguia decorar. Eu achava interessante. Minha capacidade era realmente limitada. Mas eu lembro que nessas indas e vindas, de estarem ali, mesmo que num ambiente onde eu era carregado praticamente, eu estava sendo exposto à palavra de Deus. Não sabera eu que aquilo ali ganharia o meu coração. Então, o discipulado, ele te impulsiona a algo. E esse algo é conhecer a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? O que poderá alimentar um discípulo do Senhor, a não ser a tua santa palavra? Nós precisamos ser uma geração que vai buscar o Senhor Jesus na palavra. Que nós não iremos terceirizar isso, meus irmãos. Nós não podemos recorrer somente a YouTube, a um pregador fulano e beltrano. É legal, é bom, é. Mas não coloque isso como sendo a prioridade para você conhecer o Senhor Jesus. Um discípulo de Cristo é aquele que tem a santa intenção de buscar o Senhor Jesus através da palavra, e através da palavra submeter a sua vida, e a sua vida ser transformada pelo conhecimento do que Deus estabelece na palavra dEle. Essa palavra, ela é inerrante, essa palavra, ela realmente é perigosa, porque essa palavra, quando toca na vida de alguém, ela muda o cidadão. Ela muda, ela transforma, ela mostra o que é a verdade. Então, submeta a sua vida à palavra de Deus. Busque Cristo através da palavra. Vitor, eu não entendo tudo que eu leio. Se submeta ao discipulado. Porque haverá alguém que vai te instruir aonde? Na palavra. Meus irmãos, a pessoa que destravou o destino do apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler aqui, foi um discípulo que conhecia o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele, ao orar por Paulo, ele impôs as mãos sobre Paulo, e Paulo recebeu o Espírito Santo. Meus irmãos, a vida de Paulo foi uma vida realmente que abalou um tempo, marcou uma geração, foi uma vida que abalou a estrutura de um império. Paulo chega a falar que toda a guarda pretoriana conheceu o Senhor Jesus através do seu testemunho, mesmo ele estando encarcerado. Olha que poder!
Por quê? Porque Paulo teve contato com um discípulo do Senhor. Paulo conheceu Cristo através da vida de alguém. Você acha quem que foi a pessoa que instruiu os primeiros passos de Paulo? Foi o discípulo Ananias. Então há uma importância em você conhecer a palavra de Deus, e o discipulado vai te estimular, vai te encorajar a você buscar o Senhor, conhecendo Ele através da palavra. Agora eu te pergunto, a sua vida tem buscado o Senhor através da palavra? Você consegue ler a Bíblia todo dia? Consegue? Você consegue orar todo dia? Você consegue manter um relacionamento saudável com o Senhor todo santo dia? Ou você está sendo daqueles que está esperando o domingo chegar para ouvir alguma coisa? Ah, meus irmãos, vamos largar de ser meninos. Vamos largar de ser meninas. Vamos ter um posicionamento santo em buscar o Senhor Jesus. O seu coração precisa aspirar por isso, em buscar conhecer o Senhor Jesus e se inclinar para a palavra dEle, para que Ele ilumine a sua vida, para que você submeta a sua vontade, submeta o seu controle a tudo que Ele está estabelecendo na palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro fruto do discipulado. O terceiro fruto do discipulado. O discipulado, ele promove a santificação. Vamos lá. Vamos recapitular. Qual é o primeiro fruto do discipulado? Maturidade. Qual o segundo fruto do discipulado? Conhecimento da palavra. O terceiro, santificação. Santificação. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, vamos abrir o jogo aqui. O mundo está cansado de ouvir opiniões. E tem gente que tem opinião para tudo. Me desculpe, é chato. Mas tem gente que tem opinião para tudo. O mundo está cansado disso. O mundo está cansado de gente que fala aos cotovelos, joga as coisas ao ventilador. Pessoas que não se responsabilizam pelo que estão falando. O mundo está cansado disso. Você sabe o que o mundo espera? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que serão santificados na palavra do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Vocês sabem a gravidade disso? A gravidade de que sem santidade ninguém verá a Deus é que se eu não for santo, quem estiver do meu lado não vai ter a oportunidade de conhecer o Senhor, porque eu não me pareço com Ele. Santidade é você estar próximo ao Senhor Jesus e ter a sua vida transformada por Ele. Então a vida dele passa agora a habitar em você. Não é mais você quem vive, mas Ele vive em você. Então o Espírito que o Senhor prometeu está te aperfeiçoando, está te forjando, está fazendo que a sua vida assuma a imagem do Senhor. Então a sua vida sendo transformada e mostrando o Senhor Jesus, você está vivendo a santificação do qual a Bíblia quer que você viva. Então, se eu me santifico e eu me pareço com o Senhor Jesus, quem está ao meu redor agora tem a oportunidade de conhecer Ele, porque eu me pareço com Ele. Porque, meus irmãos, deixa eu falar algo aqui muito sério para vocês. Existem pessoas lá fora que nunca entrarão numa porta de uma igreja. É verdade. Existem pessoas lá fora que odeiam a mensagem do Evangelho. Existem pessoas lá fora que ridicularizam o Evangelho.
e ridiculariza mais ainda quem fala que pertence a Ele. E torna-se uma piada, do qual aqueles que dizem pertencer a Ele não assumem o seu posicionamento lá fora. Vira piada. Aí perde a oportunidade de manifestar a glória de Deus lá fora. Se você submete a sua vida à palavra de Deus e se santifica nisso, o mundo lá fora, quando você estiver lá, terá uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, porque nós somos as Bíblias que esse mundo está lendo lá fora. Nós precisamos ter esse entendimento. Irmãos, não dá mais para perder tempo com as coisas que estão acontecendo no mundo. Irmãos, a igreja está sendo tentada a se rebelar contra o governo. Mas deixa eu te falar algo. Esse governo passará. Toda maldade passará. Toda corrupção passará. Toda tirania passará. Mas existe alguém que está sentado sobre o trono. Passarão reis, passarão imperadores, passarão presidentes em suas cadeiras, mas o trono dele é eterno, o trono dele não passará, não passará. Nós temos uma rica oportunidade, meus irmãos. Eu estava vendo a pregação de um pastor, John MacArthur, e o que eu pude entender daquele homem pregando, ele falou assim: igreja, nós temos a rica oportunidade de redimir a história da humanidade nos tempos atuais. E se a igreja do Senhor assumisse o seu posto? E se a igreja do Senhor iluminasse com a luz de Cristo? E se a igreja do Senhor se submetesse à santa, boa e perfeita vontade dEle? E se todos os cristãos entregassem a sua vida a viver o chamado do qual Cristo estabeleceu para eles? E se? E se? E se? E a gente vai ficar no e se até quando? A gente vai precisar de quantos cultos, meu irmão, minha irmã, para ter uma vida transformada, para ter um caráter aperfeiçoado, para ter uma conduta aprovada pelo Senhor? Quantos cultos nós precisaremos para nos encorajarmos a buscarmos o Senhor em nossas casas? Quantos cultos nós vamos precisar a mais para assumir a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos? O discipulado é algo geracional. Existe um pastor gaúcho chamado Paulo Solonca. Ele morreu. Ele é uma das pessoas que mais escreve sobre discipulado no Brasil, talvez o mais. E ele fala que um discipulado, ele só pode ser verdadeiro e eficaz quando ele passa para a terceira geração. Ou seja, eu sou discípulo de Cristo, eu discipulo meu filho. Aí agora meu filho recebeu essa mensagem, e ele vai discipular o filho dele. Então o discipulado agora passa a ser eficaz. Meus irmãos, vocês estão tendo tempo para cuidar, tempo para ensinar, tempo para instruir. Se vocês não tiverem esse tempo, o mundo lá fora tem. Há uma geração nas suas mãos para você cuidar. Há um povo de Deus para você zelar, para você amar, para você perdoar, para você conviver, para você andar junto. Meus irmãos, eu sei, não é fácil. Por quê? Porque a porta é estreita. E quando o caminho é estreito, você começa a esbarrar nas pessoas. E quando você começa a esbarrar nas pessoas, você vai falar: meu amigo, não esbarra em mim, não toque em mim. Só que quando você está perto de alguém, você tem a maior probabilidade de estar conhecendo, porque você está vendo a pessoa. E a Bíblia fala que o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Então, se eu estou num caminho estreito, eu estou vendo quem está perto de mim. E eu estou me espremendo. Mas a gente está caminhando em direção à vida. Mas aqueles que querem viver um caminho largo,
Eles não vão tocar em ninguém porque é largo. Você fica aí e eu fico aqui. Você fica no seu mundo, eu fico no meu mundo. Então eu crio uma bolha egoísta para eu viver. Só que a Bíblia fala que esse caminho é o caminho que conduz à destruição e à morte. Meus irmãos, não vamos mais perder tempo com essas coisas que são passageiras. Há uma geração em suas mãos para você discipular. Isso para sobre você uma grande responsabilidade. Não perca mais tempo. Desenvolva quem está próximo de você. Um dia desse eu estava vendo um jovem. Ele falou que a maior referência da vida dele é o Neymar. Eu falei, oh meu Deus, esse cara está realmente carente de boas referências. Vamos lá. O discipulado, quarto fruto. O discipulado, ele fortalece a comunhão. É impossível crescer e até permanecer na fé sozinho, pois é indispensável que os discípulos de Cristo estejam vivendo em comunhão. O discipulado, ele gera no coração do discípulo um senso de quanto ele é amado e importante no corpo do Senhor. O discipulado vai trazer sobre a sua vida um senso de pertencimento à causa que você professa. Martin Luther King, ele diz assim, se você não achou um bom motivo pelo qual você deva morrer, você não encontrou o real motivo pelo qual você vai viver. Eu não vou repetir, que é muito difícil repetir essa frase. Mas se você não encontrou um bom motivo para morrer, você ainda não encontrou ainda o motivo pelo qual você vive. Qual causa queima em seu coração? O que o seu coração queima? Quando fala de Cristo, quando fala do Evangelho, quando você olha para a cruz. Você precisa ser afetado por essa mensagem. Você precisa viver o ser igreja. É difícil? É difícil. Mas é bom. É o que dá sentido à nossa comunhão. Irmãos, sejam sinceros, olhem ao redor de vocês. Sejam sinceros, podem olhar. Vocês vão encontrar essa galera toda lá na eternidade. Não vai perder um. Não vai perder um. Você consegue amar quem Cristo amou? Pare e pense. Se Cristo amou um ser humano como eu, como não vai te amar, Ivan? Como não vai te amar, mano? Pare e pense. Se amou alguém como eu, como que eu não vou amar? Então a minha vida precisa ser um reflexo do que Deus fez por mim. Sou amado, eu amo. Fui perdoado, eu perdoo. Amo o teu próximo como a ti? Como a ti mesmo. Vamos zelar pela nossa comunhão. A igreja, principalmente a igreja moderna, irmãos, tinha tudo para dar errado. Tudo. Tinha tudo para dar errado. Essa briga de gosto, de preferência. O Senhor quer te libertar de tudo isso. O Senhor quer te libertar de uma hipocrisia, algo fingido. O Senhor, sabe, Deus não quer que você seja um sommelier de culto. Alguém que vai provar o culto, falar, não, hoje foi bom, não foi legal, sei lá, desafinou, errou nota. Você acha que Deus vai se importar com isso, meus irmãos? Deus zela pela nossa comunhão, para que sejamos uma família que ama, que perdoa, uma família que vai em direção a um propósito. O discipulado vai promover a comunhão entre o povo de Deus,
Porque você vai ser uma pessoa amadurecida e você vai conseguir agora suportar as debilidades de outras pessoas. Tem erro? Tem, mas eu também tenho. Vamos caminhar. Essa cultura de cancelamento, essa cultura de descarte, que muitas pessoas têm vivido. Ah, pensou diferente de mim. Esquece, está fora. Não concorda com o que eu falo. Esquece, está fora. Ah, a gente não é chamado para isso, meus irmãos. O nosso maior ponto de convergência é a cruz. Submetamos a nossa vontade, os nossos gostos, as nossas preferências, tudo à cruz. E ela sim vai brilhar. Jesus sim vai se manifestar. Porque existe um protagonismo. E esse protagonismo é do Senhor. Amém? Caminhando para o final, glória a Deus, o último fruto do discipulado. O discipulado, ele produz multiplicação por excelência. Multiplicação por excelência. O discipulado é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para fazer discípulos. Me tornei um discípulo. Qual é a minha missão? Fazer discípulo. E esse discípulo foi transformado num discípulo. Agora ele vai transformar outra pessoa num discípulo. É como se fosse algo totalmente sustentável. Então o discipulado ele promove a multiplicação no seguinte sentido: você obedecer o ID de Jesus. Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar que você estiver inserido, você levar a mensagem do Evangelho. Quantos aqui acreditam nisso? Conclusão, eu escrevi aqui, conclusão. Projeta para mim, por favor, 2 Pedro 1, versículo 4. 2 Pedro 1, versículo 4. Glória a Deus. Podemos ler? Desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem, gente, olha um mistério, participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Participantes da natureza divina. Existe um chamado sobre a sua vida. Um chamado excelente. Existe uma voz ecoando por toda a terra. Vou repetir isso. Se coloque de pé, por favor. Ô Espírito Santo, eu sou limitado. Eu sou muito limitado. Eu não tenho poder de convencimento, só o Senhor. Existem pessoas aqui que podem ser tocadas e podem ser ativadas. Eu não posso transferir nada para você. Mas existe alguém que pode te tocar. Existe alguém que pode colocar um fogo dentro de você, meu irmão. Existe alguém que pode encorajar você a tal ponto de você querer enfrentar leão no dente. Existe alguém que pode colocar uma santa convicção em você, de você fixar os seus olhos no Senhor Jesus, e nada dessa terra vai tirar. Existe alguém que pode tornar você, cara, uma bomba atômica, uma usina nuclear, alguém cheio de poder, alguém que vai te tirar da mesmice, alguém que vai te tirar de uma vida comum, para que você seja participante
da natureza divina. E a chamada do discipulado é para que você viva a chamada que Deus estabeleceu para você.